Olá, bom dia, graça e paz em nome de Jesus. Deus te abençoe. Seja bem-vindo a esta segunda-feira, dia 26 de agosto. Que o Senhor te abençoe com ricas bênçãos. Estenda essa bênção sobre a tua casa em nome de Jesus. É uma alegria estar com você aqui. Eu quero compartilhar com você hoje o último capítulo da nossa epístola de Paulo aos Romanos. E eu quero te convidar a abrir lá no capítulo, então, 16. Nós vamos hoje, como agora são só saudações, nós vamos agora ler esse capítulo, se você me permite, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção para as nossas vidas em nome de Jesus, porque a palavra de Deus, ela sempre nos edifica. Amém? Vamos orar antes. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia, pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos que o Senhor perdoe as nossas ofensas, os nossos pecados, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido, em nome de Jesus Cristo. E nós te damos, Senhor, toda a honra e toda a glória, nós te amamos em nome de Jesus. Então nós vamos ler aqui agora o capítulo de número 16 de Romanos, aonde Paulo então faz algumas saudações. Ele começa dizendo: recomendo-vos a vós, a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, e de mim inclusive. Então veja, ela tinha a responsabilidade, esta mulher, de levar esta importante carta, esta epístola de Paulo para a igreja de Roma. E é interessante porque aquelas mulheres que serviam fielmente ao Senhor, quando elas ficavam viúvas ou pobres, a igreja assumia a responsabilidade de cuidar delas. E Febe possivelmente era uma dessas mulheres. Amém? E ele continua mais dizendo assim: saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. Olha, amados, a unidade da igreja, que coisa tremenda. E isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Olha, amados, o que ele vai escrevendo aqui: saudar igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Então, olha que interessante, aonde que essa igreja se reunia? Na casa deles, porque eles ainda não tinham lugar para se reunir. Então a igreja se reunia na casa e era a igreja, mesmo se reunindo numa casa. Amém? Saudai também meu querido Epeneto, primícia da Ásia para Cristo. Epeneto, amados, quando ele fala de primícia, possivelmente é um dos primeiros convertidos da Ásia, do ministério de Paulo. Por isso que ele chama de Epeneto de primícias da Ásia, porque possivelmente pelo ministério de Paulo ele foi um dos primeiros convertidos, um dos primeiros que entregaram a sua vida a Jesus Cristo. Também ele diz: saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Amados, e Maria, quando fala aqui de Maria que muito trabalhou por nós, esse trabalho fala de um trabalho até a exaustão. Possivelmente ela era uma das pessoas que ministrava na igreja de Roma desde a sua fundação. Olha que coisa tremenda, amados. Saudai também Andrônico e Júnias, possivelmente um casal, meus parentes e companheiros de prisão e que estiveram presos junto com Paulo, os quais são notáveis entre os apóstolos. Então aqui nós vemos algo importante. O que é notável? É reconhecido. Então os apóstolos reconheciam Andrônico e Júnias como como homem e mulher, porque Júnias é um nome feminino, fiéis ao Senhor. Era reconhecido pelos apóstolos, amados. E ele também fala mais aqui: saudai também Ampliato, meu dileto amigo no Senhor, saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Olha, amados, quantas pessoas faziam parte desse círculo de Paulo, que o ajudava, que o sustentava, que o dava suporte para o ministério de Paulo. Saudai Apeles, aprovado em Cristo, saudai os da casa de Aristóbulo. Amados, alguns acreditam que esse Aristóbulo aqui, ele era neto de Herodes o Grande, irmão de Herodes Agripa. E também saudai meu parente Herodião. Herodião, amados, com certeza da família de Herodes. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai também a Trifena e Trifosa, apesar desse nome, né? Trifena e Trifosa significa graciosa
e a outra delicada. Uma coisa interessante que eu falei ali sobre Herodião, Aristóbulo, nós percebemos que haviam então pessoas que tinham entregue a sua vida para Cristo dentro dos palácios. Aqui, amados, esse Pérside, ele significa, Pérside não, qual que é o outro nome que nós lemos aqui? Narciso. Amados, esse Narciso, alguns estudiosos também acreditam que ele era secretário do imperador Cláudio, o mesmo que expulsou os judeus e cristãos de Roma. Então nós vemos ali que Narciso, Herodião, Aristóbulo eram pessoas de dentro do palácio que haviam já entregue a sua vida para Jesus, estavam ali dentro do palácio, amém? Vamos continuar aqui. Também ele diz aqui, saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor, saudai a Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Então nós vemos aqui mais uma saudação de Paulo para a mãe de Rufo, que tinha sido alguém que tinha cuidado de Paulo. E é importante você saber de uma coisa, amados, Rufo era um dos filhos de Simão Cirineu, aquele que carregou a cruz para Cristo durante o caminho do Calvário. Amém? Ele era um convertido. Olha que bênção, amados. Rufo é então um dos filhos de Simão Cirineu que levou a cruz. Amém? Também saudai a Assíncreto, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Então nós vemos a igreja, amados, que se reunia nas casas, elas ainda não tinham lugar e por muito tempo não tiveram lugar para se reunir como nós vemos hoje. Então a igreja nas casas era a igreja do Senhor Jesus, que se reuniam ali para falar de Jesus, para pregar sobre a cruz, sobre a ressurreição de Cristo, o arrependimento dos pecados, a renúncia da carne, amém? Uma vida, amados, andando pela porta, passando pela porta estreita e pelo caminho apertado, amém? Aleluia! E ele também diz, saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Pastor, o que é ósculo santo? Ósculo santo, amados, é um beijo ou na testa, ou no rosto ou na barba. Sabia disso? É na testa ou no rosto ou na barba. Era um costume do Antigo Testamento, dos judeus no Antigo Testamento. Amém? E ele diz aqui então também, para terminando esse versículo 16, todas as igrejas de Cristo vos saúdam. E aí no versículo 16 ele diz assim, rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões, escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre. O que é o ventre aqui, amados? Os seus próprios interesses. Então ele continua dizendo, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Olha que coisa séria, amados, a palavra de Deus aqui falando sobre esses que com lisonjas, com palavras suaves, assim como fazia Absalão na porta lá de Jerusalém, quando as pessoas iam até Davi para levar suas causas, Jeroboão abraçava eles e roubava o coração de Israel, dizendo, se fosse eu que estivesse julgando a tua causa, né? Roubando o coração de Israel. E ele diz ainda, pois a vossa obediência, falando da igreja, é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Aqui ele faz uma analogia com um ser astuto como a serpente, mas simples como a pomba. E eu vou dizer algo para você, amados, eu tenho visto que às vezes os cristãos, mesmo cristãos já com muito tempo de igreja, eles são muito ainda... eles não são astutos como a palavra de Deus diz que devem ser, porque esse ser astuto não é fazer o mal, não tem algo negativo, mas é astuto no sentido de não se deixar enganar, amém? E o Deus de paz, que era disso que ele estava falando ali, amém? Sobre esses que tinham lisonjas, palavras suaves, então ele diz, olha, vocês têm que ser astutos, sábios para o bem e simples para o mal. Então vocês têm que ser astutos como a serpente, mas simples como as pombas. E o Deus de paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás.
a graça de nosso Senhor. E ele então termina dizendo assim, sauda-vos. Então agora ele está mandando a saudação daqueles que estavam juntos com ele para a igreja de Roma. Sauda-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jason, Sosípatro, meus parentes, eu, Tércio, que escrevi essa epístola, Tércio, que é Paulo, né? Vos saúdo no Senhor, sauda-vos também Gaio, meu hospedeiro, ou seja, onde ele estava hospedado, e toda a igreja, sauda-vos Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do ministério guardado em silêncio nos tempos eternos, ou seja, aquele mistério que foi revelado, que os profetas anunciavam, mas que eles não conheciam, que é a vinda de Cristo, sua morte e ressurreição por nós, amém? E que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por meio da fé entre todas as nações, ao Deus único e sábio, seja dada glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia. O que nós vemos nessa saudação, amados? A unidade da igreja. Amém? Que nós somos todos irmãos. É a igreja de Roma, com a igreja onde Paulo estava hospedado, com a igreja da Ásia, com a igreja da Judéia. Amados, a igreja é uma só. Amém? Louvado seja o Senhor por isso. Vamos orar, eu quero convidar você a orar por esse dia, essa semana que está começando. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse dia, te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós, Senhor, queremos te agradecer, porque o teu Espírito tem nos enchido da tua presença. E nós estamos alegres por isso, Senhor. Cheios de fé e de esperança, porque o Senhor vai à nossa frente. Aleluia. Envia os teus anjos também, Pai. Vai tirando toda armadilha, toda cilada, todo engano do nosso caminho. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a ser, ó Deus, astutos como a serpente e simples como as pombas, Senhor. Sermos sábios, dá-nos sabedoria, Pai, em nome de Jesus Cristo, para não sermos enganados, em nome de Jesus. E abençoa as nossas famílias com paz, com alegria, com saúde, com proteção, em nome de Jesus. Nós te agradecemos de todo o nosso coração. Amém e amém. Amém. Deus te abençoe. Um forte abraço para todos vocês, em nome de Jesus.